Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom, eu queria conversar com vocês hoje sobre uma coisa que afeta todos nós, né? Que são as bagagens que nós carregamos ao longo da vida. Todos nós, quem nós somos, passa muito por aquilo que nós vivemos em toda a nossa história, em toda a nossa experiência de vida, seja na família de origem, seja na escola, seja nos relacionamentos, no casamento, nas amizades, por aí vai. Nós somos um somatório de muita coisa que a gente aprende ao longo do caminho. Eu estava conversando essa semana com meu filho e estava comentando com ele que muitas das vezes eu fico em dificuldade, às vezes, com as coisas que eu falo, porque eu li tanto, eu ouvi tantas pessoas, que às vezes eu tenho dúvida se aquilo que eu penso, se aquilo que eu falo, se aquilo é uma coisa da minha cabeça ou se foi algo que eu aprendi com alguém. Então, dada essa é a vida, é assim mesmo, né? Eu me lembro de uma situação que eu ministrava, eu falava muito uma determinada frase que eu repetia e achava que aquela frase era minha. Depois de um tempo eu descobri que não era, eu tinha aprendido aquilo num dos cursos que eu fiz aí ao longo da vida. Mas a vida é assim, né? Mas eu quero me prender hoje especificamente com você sobre a questão das bagagens familiares, tá? Sobre os efeitos positivos e os efeitos negativos. O principal objetivo que eu tenho hoje é fazer você pensar e avaliar se aquilo que você hoje oferece para sua família, se ela é positiva ou negativa, né? Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui talvez não seja nada novo, mas talvez desperte em você a atenção para alguns cuidados que a gente tem que ter. E eu fui buscar na Bíblia algum tipo de exemplo de família que pudesse demonstrar esse tipo de bagagem familiar. E aí eu me deparei, eu queria começar justamente com a família de Abraão, a partir de Gênesis do capítulo 18, versículo 17 e 19, que diz assim: E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Esse texto ele fala de uma promessa de que Abraão seria uma bênção sobre a família dele, sobre todas as famílias da terra, e ele seria extremamente próspero e abençoado, mas Deus esperava uma coisa dele, e essa coisa seria que ele transmitisse para suas gerações a sua herança espiritual e pessoal. Pessoal no sentido de que, como o próprio texto mostra aqui, que eles transmitissem a fé deles para que as suas famílias que se seguissem andassem no caminho do Senhor e que aprendessem a justiça e o juízo. Para mim isso fala muito sobre a questão de justiça e juízo, fala muito sobre a questão de você transmitir para os seus filhos bons princípios, ensinar o que é certo e o que é errado. E aí a gente vai ver na família de Abraão algumas coisas que foram boas e outras ruins. Um exemplo ruim que é bem clássico é a questão da mentira, né? Abraão, ele, no texto de Gênesis 12, 11 a 13, quando Abraão foge para o Egito, ele chega lá no Egito e com medo de morrer, ele fala para todo mundo que Sara era sua irmã. Depois, em Gênesis 26, 7, Isaac, parece até um texto copiado, do Ctrl-C, Ctrl-V, Isaac repete exatamente a mesma coisa que o pai fez em relação a Rebeca. E o seu filho, o filho de Isaac, Jacó, ele também é famoso por ser um mentiroso quanto mais, né? Você vê que a mentira foi um ponto complicado no meio dessa família aqui, né? Mas só tinha coisa ruim? Não, também tinham coisas muito boas. Uma delas, você vê no próprio comportamento de Isaac, né? Isaac, ele passou por algumas lutas na vida, uma delas também muito conhecida,
quando ele cavava poços para a sustentação dos seus animais, das pessoas que estavam debaixo da sua dependência, e os inimigos iam lá e entulhavam os seus poços. Em momento algum você vai ver Isaac brigando, arrumando confusão. Simplesmente ele ia, abria outros poços e Deus abençoava e ele continuava tocando a sua vida. O inimigo lá entulhava, ele ia, continuava. Você vê na atitude de Isaac que a transmissão da fé de Abraão para ele foi uma coisa real, que para ele realmente o foco dele estava mais em Deus do que naquilo que o inimigo poderia fazer contra a vida dele. Um outro texto que me chamou muito, um texto que passa muito desapercebido, mas para mim foi muito interessante também, ele vai se encontrar em, deixa eu ver aqui, Gênesis 24, 63, que diz assim: Isaac saía a orar no campo à tarde. Ou seja, realmente a demonstração de fé de Abraão deu certo com Isaac, que também deu certo com Jacó, e a promessa que Deus tinha sobre a vida dele se cumpriu. Tanto é que eu e você estamos aqui hoje, fomos alcançados por essas bênçãos, né? Mas as bagagens familiares, elas podem ser transmitidas por meio de gostos, de hábitos, de tradições que são feitas no meio que nós herdamos das nossas famílias, e elas podem ser boas e ruins. As que são boas, elas precisam ser transmitidas, precisam ser preservadas, mas as ruins a gente precisa corrigir, tá? Existe uma frase que hoje tem se tornado muito comum, que diz que não adianta você ficar repetindo sempre uma coisa que deu errado e achando que ela vai dar certo em algum momento, né? Então também não adianta a gente fazer sempre a coisa errada e crer que no final vai dar certo. Eu me lembro, assim, na história da restauração do meu casamento com a Márcia, que uma das primeiras coisas que eu tive que fazer foi justamente quebrar alguns padrões. Existiam alguns padrões de comportamento que eu vinha repetindo já há anos, que nunca davam certo, e foi a partir do momento que eu permiti que Deus entrasse na nossa vida e que a gente pudesse rever os nossos conceitos, que a gente pudesse mudar algumas coisas, que elas de fato deram certo. E eu queria começar com vocês sobre algumas coisas que muitas famílias herdam e que de bagagens ruins, que eu vou elencar para vocês. Lógico que eu não vou esgotar todo o assunto, mas eu queria comentar algumas que eu acho que vale a pena a gente abordar. Exemplo de bagagens ruins que a gente precisa, que são pecaminosas e que a gente precisa mudar. Uma delas é a tal das mentiras, mesmo aquelas mentiras inocentes, né? Esse caso, por exemplo, de Abraão e Isaac, a gente poderia chamar de uma mentira inocente, né? Ele não era apenas para a preservação da vida dele, mas também não deu certo, né? Mentira não é uma coisa legal. E é muito comum você ver nas famílias, às vezes, até pais incentivando os filhos a mentirem, né? Diz aí que eu não estou em casa, não sei o que, não conta isso pro teu pai não faz isso não, pô. Olha, se tua mãe perguntar tal coisa, fala outra coisa, pô. Mentira, meus amigos, não ajuda, tá? E a mentira tem um componente muito complicado, que é a quebra da confiança. Quando você é um mentiroso, quanto mais, você fatalmente vai atrair para você problemas. Quando você precisar que alguém confie na tua palavra, que alguma coisa realmente importante, que demande algo que você disse, você vai ser questionado. A mentira é uma coisa que a gente precisa realmente quebrar. Um outro aspecto é a questão da violência doméstica. Seja entre marido e mulher, seja também de pais e filhos, principalmente, eu não me prendo muito a questão da correção, mas às vezes do abuso físico que é cometido de pais para filhos, tá? E infelizmente também tem sido mais comum a gente ouvir falar
de abuso de filhos para pais também. Tá? Eu tenho isso na minha história, né? Se você já ouviu o nosso testemunho, meu e da Márcia, você vai ouvir falar assim, do quanto o trauma que a minha mãe viveu, né, com o pai dela, também afetou a minha vida, né? Minha mãe era uma pessoa muito traumatizada na questão da violência doméstica que ela presenciava com os pais dela, e ela acabou trazendo isso para dentro da criação, da minha criação mais especificamente, né? Eu e meu irmão temos uma diferença de 9 anos, então quando meu irmão nasceu, a minha mãe já estava mais curada dessa questão, mas eu sofri muito isso, né? E isso afetou muito a minha relação com ela, né? O fato de eu ter sofrido muito com agressões físicas e a maioria delas injustas, isso afetou muito a minha relação depois na adolescência e no início da juventude. Um outro aspecto que afeta demais as famílias é a dificuldade que algumas pessoas trazem da sua relação de origem, da sua família de origem, a questão de não conseguir demonstrar afeto. São muitas as pessoas que às vezes tentam exprimir isso na sua relação amorosa, seja namoro ou no casamento, essa carência que ela tem de não ter recebido isso durante o seu tempo como filho ou como filha. Essa questão do afeto, ele é extremamente importante para o desenvolvimento de uma relação familiar. Quando diz respeito a marido e mulher, então, nem se fala. Mas, às vezes, a pessoa não recebeu isso na infância e não consegue transmitir isso na vida adulta. Tem uma frase que diz que você não consegue dar uma coisa que você nunca recebeu. E isso, de certa forma, isso é uma verdade também. Mas mesmo que você não tenha recebido, você pode aprender. Tá? Você pode desenvolver isso a partir de você mesmo. Você não precisa ter a síndrome de Gabriela que diz, eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Você pode desenvolver isso sim. Tá? E a minha família é um exemplo disso. Tá? Outra questão, xingamentos. Tem pessoas que têm o hábito, né, de trabalhar até por meio de xingamentos. Né? Xingamentos e palavrões são coisas são hábitos, às vezes não são nem com o xingamento, eu até diria que tem mais a ver realmente com a intenção de ofender, né? E se isso existe na tua vida, se você tem por hábito xingar teus filhos, eu tenho testemunho de amigos que presenciam filhos xingando pai xingando filho, você é burro, você é isso, você é aquilo, você não presta, você é todo tipo de coisa ruim que não vale a pena mencionar aqui. Isso é muito ruim, cara. Se isso é feito nos primeiros anos da vida, pior ainda. Você imagina, você, uma criança de poucos anos de idade, com pouca capacidade de se defender, que não construiu ainda bem a sua autoestima, e seu pai vive xingando, você é burro, você é isso, você é aquilo outro. Isso afeta demais a vida de uma criança. E isso pode construir uma ideia errada dela, de si mesmo. Tá? Palavrões é uma outra questão. Muitos dos palavrões, eles são hábitos. O meu local de trabalho, eu não boto a culpa totalmente nele, mas de certa forma influencia. O meu local de trabalho era muito comum a presença de falar de palavrões. E você acaba se acostumando com isso e muitas vezes reproduzindo. E isso acaba virando um vício. E eventualmente, mesmo em locais às vezes, como por exemplo, você está na igreja palestrando, você está falando alguma coisa em público, não é difícil que de repente passe um despercebido e você acabe sendo traído por conta desses vícios. Então, eu sugiro também que esse tipo de bagagem ruim, se isso foi uma coisa que você aprendeu da sua família de origem, você aprendeu seja onde for,
que você abandone. Uma outra coisa que também tem relação com as anteriores é a questão de grosseria. Tá? Se você veio de um lar onde era habitual você se tratar com grosseria, as pessoas falam que as famílias italianas elas falam muito alto e muitas vezes parece até que elas estão brigando, né? Eu não estou me referindo exatamente a isso, não. Estou me referindo realmente a você usar um tom de voz grosseiro para falar com a pessoa. Isso às vezes se torna um hábito e você às vezes não consegue perceber que você faz isso. Eu posso falar de cadeira, assim, porque eu e Márcia pode não parecer para você que nos conhece apenas da igreja, né? Mas no nosso convívio familiar, no nosso convívio até mesmo como casal, não é incomum às vezes um dar uma patada no outro aqui. E isso eventualmente é motivo de debates nossos aqui e no passado motivo de brigas homéricas. Então assim, é um tipo de hábito também que você precisa desconstruir e aprender. Não é porque a pessoa é próxima sua, não é porque ela vive diariamente com você que ela precisa ser grossa ou ser tratada com grosseria, né? Um outro ponto, diz respeito ao que o outro fala. Eu vejo isso muito comum nas famílias. Graças a Deus aqui na nossa casa isso hoje não é uma coisa tão comum, mas eu vejo muito comum uma pessoa, você está conversando com um casal ou num grupo, aí uma pessoa começa a falar, o outro vai, corta, como se aquilo que o outro tivesse a dizer não fosse importante. Isso, além de ser uma grosseria, é um desrespeito para mim muito grande. A gente precisa aprender a respeitar o que o outro tem a dizer, o que o outro tem a falar. Outra coisa é falta de agradecimento. Também existem coisas na nossa vida que se tornam tão comuns que a gente às vezes deixa de valorizar. Hoje mesmo eu estava conversando com a Márcia, que eu ouvi um jovem comentando esses dias. Nós estamos aqui na nossa casa em João Pessoa, e todo dia de manhã a gente vai caminhar, e é lindo você ver o mar, né? De um lado você vê o mar, do outro lado você vê o comércio. E esse jovem estava falando que ele reconhece uma pessoa, quando ele é de João Pessoa ou não, que a pessoa de João Pessoa caminha pela praia olhando para o comércio, e o turista olha para o mar. E eu estava conversando com a Márcia isso, como pode ser, como é que a gente pode perder ao longo da caminhada, às vezes, uma visão do que é o bom e trocar pelo que é ruim, né? Você perder de manhã cedo aquela beleza do mar, ver o sol batendo na água, aquela cor linda, aquela coisa linda, e ficar trocando para olhar para um comércio. Em que momento, de repente, a gente parou de admirar o que é belo para admirar o que é fútil, né? Então, assim, na relação familiar, a gente, às vezes, o que é cortesia, o que é gentileza, o que é um carinho, às vezes a gente trata como se fosse uma coisa normal, e a gente precisa resgatar isso na questão do agradecimento. Eu sempre comento nas palestras que a gente ministra, a comida ela não nasce pronta, né? Uma roupa suja, ela não se lava no automático, né? Quando você chega do trabalho à noite e tem um jantar te esperando ali, uma coisa especial, é porque alguém pensou em você. Então você não pode tratar isso com normal, com normalidade. Você precisa entender que você precisa agradecer, ser grato pela roupa limpa e passada que chega no teu quarto, por você ser grato por ter uma casa limpa, você ser grato pelo marido que bota dinheiro dentro de casa para que você possa ter as coisas, pelo marido que se empenha, né? Apesar de estar cansado, mas ele te leva para sair porque você está estressado, porque ele te faz carinho no momento que você precisa de uma ajuda, que te empresta o ouvido, embora ele esteja cansado, precisando também de um descanso. Então a gente não pode trocar um elogio por reclamações, né? Vícios. Existem uma série de vícios também que a gente às vezes traz da nossa família de origem e que a gente precisa rever. Eu já conheci pessoas, eu não quero dar muita dica sobre isso não,
mas eu já conheci pessoas que elas eram viciadas em adulterar. E você via que não era por culpa do seu cônjuge, não era por nada. Eram, vamos dizer assim, hábitos que ela aprendeu na sua família de origem e que ela acabava reproduzindo também. Assim como esse, vício de bebida, vício de fumo, vício de uma série de coisas, de pornografia e por aí vai, muitas das vezes você acaba reproduzindo aquilo que você aprendeu no ambiente que você frequentou, né? Falta de controle emocional é um outro ponto também que às vezes, muitas das vezes, aliado a isso está a questão da raiva, da ira, né? Não é incomum pessoas se utilizarem desse recurso, né? Da falta de controle emocional para exercer influência, muitas das vezes até para manipular pessoas. Né? E isso acaba sendo aprendido e depois, quando você se casa, ou no namoro, você vai tentar reproduzir esse tipo de comportamento. Isso é péssimo. Tá? Existem pessoas, e eu posso dizer que hoje talvez muito pouco, mas no passado muito, era uma pessoa que perdia o controle emocional com muita facilidade e dava muita vazão à questão da ira, né? Eu me lembro uma situação que eu vivi. Eu estava no shopping, eu estava nervoso porque eu ia passar por uma situação que era importante, eu não tinha domínio sobre aquilo, eu estava com medo. E em dado momento eu fui e precisei voltar no carro, e o Tiago, meu filho, quis ir comigo. E, pô, que bom, né? Teu filho queria andar contigo, isso deveria ser um motivo de muita alegria, né? E no caminho, a gente conversando, eu fiz uma pergunta, ele falou para mim que tinha uma prova de matemática para fazer, uma coisa assim, e era de multiplicação, e aí eu fiz uma pergunta básica para ele, eu me lembro até hoje agora a pergunta: quanto que é 7 vezes 3? E em vez de tentar fazer um esforço mental, ele começou a chutar valores aleatórios assim que vinham à cabeça dele. Aquilo me tirou do sério de tal maneira que eu bati nele de forma assim descontrolada, assim, no shopping, né? Eu dei um cascudo nele, para você não ficar imaginando coisas, né? Só que foi assim um total descontrole emocional da minha parte naquele momento, né? E o Tiago, ele tem uma questão, assim, ele lida muito mal com questão de violência, né? E quando eu fiz aquilo, o olhar dele parecia aquele gato de botas, né? Aquele olhar de gato de botas para mim, aí meu coração na hora já se constrangeu, assim, eu vi que eu fiz besteira, mas e agora, cara? Como é que se corrige isso, né? E aí no caminho eu ouvi como se a voz de Deus estivesse falando comigo assim: se você não fizer nada agora, o teu filho vai reproduzir isso que você fez com ele no futuro, com os seus próprios, com seus netos e com suas descendências. E aí, na mesma hora, eu me abaixei perto dele e falei: filho, eu briguei com você porque você fez isso, mas não é porque você é burro, não é porque você tem nada, pelo contrário, você é uma das pessoas mais inteligentes da nossa casa. Mas eu me chateei por você não ter se esforçado para tentar raciocinar. Mas deixa eu te falar uma coisa: seu pai está totalmente errado, seu pai foi grosseiro, o que seu pai fez foi totalmente reprovável. Tá? Você me perdoa, você me desculpa pelo que eu fiz com você, e a gente ali chorou juntos, tal, a gente se pediu perdão ao outro ali e ficou tudo bem entre a gente. Uma outra questão que eu vejo assim também complicada é esse momento que nós estamos vivendo, onde as famílias têm se afastado de Deus, né? Tem se agarrado a uma série de ideologias o mundo tem se tornado um mundo muito materialista, né? E muita gente tem aprendido a viver uma visão materialista de mundo, e isso não é bom, né? Essas visões materialistas, egoístas, que tentam normalmente colocar
a sua felicidade ou saciar a sua sede de Deus por meio de coisas materiais nunca vão te levar realmente a coisas mais permanentes. Normalmente vão ser prazeres transitórios que não vão realmente preencher, não vão te trazer realização, né? Se você direcionar a tua vida pelos bens materiais e não pela vontade de Deus, você fatalmente vai correr o risco de ser infeliz, né? Eu queria trazer para você, o vídeo está ficando muito longo, eu vou tentar trazer logo de uma vez também exemplos de boas bagagens que a gente precisa ter, né? Uma delas é a fé, né? Como foi o exemplo aí de Abraão com Isaac e Jacó. A transmissão da nossa fé, ela precisa ser real e ela precisa ser autêntica. Para que ela seja boa e para que ela seja efetiva, você precisa viver aquilo que você prega, você precisa transmitir uma vida que corresponda ao evangelho que você prega. Uma outra coisa que eu recomendo muito, como bons hábitos, como boas bagagens, se você já tinha, permaneça, se não tem, inclua, são refeições à mesa. Isso tem sido extremamente precioso para mim e para minha família, e tem sido assim, nós temos tido momentos maravilhosos lá de conversas, de conhecer um ao outro, de transmissão de história de família, de tradições familiares. Tem sido momentos muito preciosos que a gente tem tido através das refeições à mesa. Não é incomum, às vezes, a gente sentar em torno de uma mesa, fazer uma refeição, e a gente fica ali meia hora, uma hora conversando, né? Outra coisa, demonstrações de afeto, como eu já falei, né? Abraços e beijos são coisas que nunca são demais. A gente vale a pena tornar isso um hábito, né? Eu me lembro com tristeza assim do meu pai, né? Meu pai, ele era no início da nossa relação familiar, né? Ele era uma pessoa muito bronca, né? Muito, como a gente fala, tosca, né? E ele, por exemplo, ele tinha muito medo, problema com a questão de abraçar, principalmente pelo fato de eu ser menino, ele tinha muito preconceito com essa questão e não gostava de nos beijar, né? Nem a mim, nem o meu irmão, né? Quando eu tinha aproximadamente 15 anos, eu fui numa festa no quartel onde ele trabalhava, e era de noite, assim, e na hora de ir embora, ele estava de serviço, ele não pôde vir com a gente, ele foi e me deu um beijo no rosto. Eu nunca tinha recebido um beijo no rosto do meu pai, 15 anos de idade. E para mim aquilo foi uma quebra de paradigmas, foi uma coisa extremamente preciosa. E assim, tanto que eu me lembro disso, né? Então assim, eu acho que você não deva desprezar isso, tá? Isso é importante. Diálogo familiar aberto é um outro também, é um hábito que deve ser preservado, né? A gente utiliza muito esses momentos de refeições como momentos vamos dizer assim, a gente transforma o momento da refeição como se fosse a Suíça ali. No tempo, ali é um campo neutro que você pode ter liberdade para você falar o que quiser sem ser criticado. Ali é um momento que a gente tem onde a gente se permite ali falar o que você quiser, abertamente, sem ter medo de algum tipo de retaliação, né? Mas você abrir sempre esse campo do diálogo para a família poder se expressar é extremamente importante. Se você fecha isso, você fecha uma porta importante para conhecer os problemas que seus filhos estão vivendo. Eu me assustei em 2017, quando eu fui visitar alguns amigos lá nos Estados Unidos, e eu ouvi muitas histórias tristes de suicídio, de problemas familiares. E na maioria desses casos você só descobre que aquela desgraça, que aquele problema está dentro da tua casa quando o mal acontece, né? E se você de repente tivesse com o seu olhar mais aberto, se você tivesse mais próximo a ouvir
ou a perceber o que está acontecendo no teu redor, você poderia ter, de repente, ter tido tempo de reverter uma situação ruim, né? Mas para isso você tem que permitir que o outro possa se expressar, que o outro possa falar o que ele pensa, né? E uma última coisa, tempo de qualidade, né? Mas talvez das coisas mais bacanas que eu me lembro assim, da minha família foram os momentos que nós passamos juntos, fora de casa, ou fazendo coisas assim, juntos, né, que eram divertidas, que eram momentos. E nem todas envolviam gastos financeiros elevados, não. A maioria não. Mas o fato de a gente ter um tempo de qualidade junto era sempre muito proveitoso, né? Eu queria fechar com alguns versículos aqui, 2 deles, tá? Um que está em Marcos 8,36, que diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? E o outro é em 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E eu termino aqui passando para vocês uma experiência pessoal minha aqui, né? Eu não me recordo da maioria dos presentes que eu ganhei, mas eu me recordo dos bons e maus momentos que eu vivi, especialmente com a minha família. Me lembro da minha mãe orando comigo assim na minha cama. Eu me lembro de eu deitado no meu quartinho ali para dormir, e a minha mãe ajoelhada do meu lado comigo orando. E é curioso que hoje, eu com 50 e tantos anos, eu ainda repito muitas das frases que minha mãe me falava ali ajoelhada na minha cama. Eu ainda repito isso até hoje. E vejo meus filhos repetindo também as coisas que eu falo, né? Me lembro do meu pai me ensinando a dirigir, da alegria dele quando eu passei para o concurso, e que, assim, do quanto ele era o maior, assim, apoiador, maior, talvez, assim, fã meu e do meu irmão. Me lembro, assim, também muito, e eu acho que isso eu e meu irmão trouxemos isso para as nossas famílias, assim, a quanto a gente gosta de receber pessoas, a gente gosta de ser hospitaleiro, de ser útil na vida das pessoas. E me lembro muito também, assim, eu me lembro muito, assim, de ver quanto os nossos pais se esforçaram para que a gente fosse feliz, mesmo sendo pobres, mesmo tendo pouca coisa para oferecer, mas eles sempre demonstraram, assim, uma capacidade de se esforçar para fazer o melhor por nós. E isso, assim, é uma coisa que não tem preço. Essa é uma bagagem que, assim, que eu posso dizer que eu trouxe para mim e repito hoje na minha família, de tentar sempre ser realmente o terceiro, Deus em primeiro lugar, minha família em segundo e eu em terceiro. E é isso aí, meus queridos. A vida, ela é transitória. Hoje eu não tenho mais pai nem mãe, sinto muita falta deles, mas tenho muito orgulho das pessoas que fizeram parte da minha vida. Não foram perfeitas, tiveram falhas, mas foram pessoas que deixaram muita saudade. Plagiando um versículo bíblico que diz assim, né, eram pessoas que o mundo não merecia, né? Pessoas tão boas que talvez o mundo não merecia. Tá bom? Muito obrigado por você ter se disposto a ouvir esse vídeo, e um beijo a todos aí, fiquem com Deus e até a próxima.